Há alguns anos, gostaria de ter a causa-mortes preferida de meu pai. Mas hoje, não mais. Pode ser fulminante ataque cardíaco, dentro da minha biblioteca, perto o suficiente da família e dos amigos, mas afastado o bastante para que, alertados pelos cachorros da casa, já me encontrem morto com um sorriso nos lábios. Por trás do nome de Zé Rodrigues, havia muita coisa a ser revelada. Tua cor é o que eles olham, velha, chata. Meu sorriso é o que eles temem, Um cara que era múltiplo, eu digo plural, na medida em que como músico tocava todos os instrumentos. O telefonista que a distância já morreu, o meu coração mudou, eu nem li o jornal. Ele tocava teclado, que era o instrumento oficial dele, violão, sopro, baixo, ele tocava todos os instrumentos, era um grande arranjador. Nos ensaios do Momento 4, a gente estava lá pegando voz, aprendendo a cantar as vozes, e o Zé estava sempre lendo, né? Ele não parava de ler durante os ensaios, a gente ficava puto. O Zé falava fluentemente 5 línguas. Fluentemente. Ele falava espanhol, ele falava italiano, ele falava francês, ele falava inglês e ele falava Yiddish. Uma pessoa que fala Yiddish. Eu estive com o Zé várias vezes, de topar com um francês na frente, o Zé falando como se tivesse morado na França anos, sabe? Era uma coisa impressionante. Eu falei, mas Zé, onde você aprendeu francês? Lendo Cordon Bleu. Aprendendo a cozinhar. Era um barato, era assim pra tudo. O Zé é grande Wikipedia. Perguntava de qualquer coisa, ele sabia. Isso sempre foi uma característica, ele sempre estava fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ele estava escrevendo, desenhando, compondo. Ele se juntou com uns amigos e eles se encontravam e sentavam e eles inventaram um país. Desenharam um mapa, fizeram uma moeda, escreveram uma constituição, pelo puro exercício de imaginar. A fração dele que pendeu para a literatura é um espetáculo. É um espetáculo. Um romancista, um escritor. Ele é escrevendo a mesma coisa que ele é compondo, que ele é criando arranjos. A gente não tem muita informação na maçonaria, não sei quando a gente é maçom, né? Mas ele que falou daquilo como um domínio, assim, e um amor, né? Uma paixão. E no final, assim, Thunder, vou te dar um livro. Só um instantinho. Ele foi lá, ele voltou com 3 volumes que somados dava assim uma coisa dessa altura, assim. 3 volumes gigantescos sobre a maçonaria. Ele que foi também, até morrer, quando morreu, ele já era uma pessoa com ascensão lá dentro. De dentro dessas construções saíam risos e odores de lautos banquetes. E a música que cada um desses lugares produzia, feitas de pedaços de todas as músicas do mundo conhecido, era a mais linda cacofonia de todas. Nada mais belo e fascinante, contudo, que as pessoas dessa terra maravilhosa, cada uma indiscutível símbolo do grande império babilônio. Quando eu fiz o primeiro livro, sobre o Egito, né, eu li e falei, mas como que você vai buscar isso? Onde que a sua cabeça vai? Porque você conversando com ele, você não via aquilo. Fazia aquela história daquele cara lá no Egito e ele conta com uma propriedade, né? E com uma qualidade literária maravilhosa, né? Eu tenho poucos fatos reais. Imagina, o meu personagem é um fenício. Os fenícios não deixaram sequer uma linha escrita. Tudo o que se sabe deles é de ouvir dizer. Mas você sabe algumas coisas. Então o que eu fiz? O meu risco do bordado foi o seguinte, eu fui botando os alfinetes, como numa renda, e fui criando as pontes entre esses alfinetes. Ele era uma enciclopédia viva, né? Ele sabia tudo. E sabia mesmo, ele sabia. Ele tinha... o escritório dele era coberto de livros e ele lia, ele gostava de ler.
em pouquíssimo tempo, ele dá a volta no mundo. Isso é tão legal. Isso não é uma coisa muito própria de todos os escritores, não. Acima da média, não. O Zé está bem acima da média. Era um cara muito ativo, muito profissional nesse aspecto, né? Era o cara que chegava na hora, era o cara, né, que organizava as coisas, era o maestro, né? Porque era quem escrevia os nossos arranjos. Das minhas roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima. Ele me aconselhou a não ter grupo, porque nós fizemos um show junto e o meu show saiu ruim pra burro, sabe, por causa de música. Eu protejo muito músicos e tal. E às vezes o cara não, né? Aí eu falei, para, orquestra, faz orquestra. Como, pô, eu não aguento pagar os 4, quem quer que faça a orquestra? O dia em que saí de casa e não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Aí ele me contou, genial aquela ideia dele. Ele botou uma orquestra em Santos, botou uma em Curitiba, tudo menino, aprendiz, né? Só que ele ensinou todas as músicas dele, fez os arranjos, o moleque ensaiava 2, 3 meses direto. Ele ia com uma pastinha, aquele jeitinho dele, chegava lá, pô, ele regia uma puta orquestra e cantava. Genial, né, isso aí? Expansivo demais, brincalhão. Chegava tirando o mau saco, falando sério. Olha aqui, eu quero muito respeito aqui, hein? Ô, rapaz. Todo mundo olhava e falava, brincadeira. Essas coisas acontecem sempre. Era uma vez um menino normal que vivia muito bem na sua casa, com empregadas, carros e brinquedos. Eu quero te mostrar a música. Vê se você gosta. Então ele começou lá. Era uma vez um menino normal que vivia muito bem. E de repente, quando ele falou, até que um dia foi dar de encontro com uma fada nem boa nem má. E dessa vez, o menino normal que vivia muito bem. E dessa vez, o menino normal está vivendo muito bem. E olhando para mim com aquele olhar maroto. Eu disse, canalha, você fez minha biografia. O que é isso? Não, isso é você, não é biografia, isso é você. Aí nós fomos para o estúdio, gravamos, em vinil, naturalmente, naquela época. Ele fez a composição, música e letra, ele fez os arranjos, ele fez a regência. E todos aqueles grandes músicos da Sinfônica de São Paulo, do Municipal, sendo regidos pelo Zé. E com o maior respeito. Só que eles chamavam de Maestro Rodrigues. Maestro Rodrigues! Eu nunca mais me esqueci disso. Maestro Rodrigues. Foi muito bom. Eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa. E não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. E o meu amigo Guarabira, um músico que durante anos trabalhou com o Zé, formando o trio Sá, Rodrigues e Guarabira. E eu perguntei para o Guti, Guti é o apelido do Guarabira, eu perguntei, Guti, me diga uma coisa, e o Zé Rodrigues? Quem era Zé Rodrigues? Quem foi Zé Rodrigues? Aí o Guti, meio sem pensar, respondeu assim, o maior mentiroso que eu já conheci na minha vida. A mentira para o Zé não é uma coisa que a gente pode chamar de mentira, entendeu? Era uma curtição pessoal dele. Passamos em frente ao Yacht Club, assim, quando a gente entra ali na curva, o Zé se vira e diz, foi aí que eu fiz mergulho. Eu mergulhava aí no Yacht Club. Aí, cara, o Rio de Janeiro calmo, naquele tempo dava para encostar. Eu encostei na calçada do Yacht Club logo depois de fazer a curva, né? Parei, olhei para trás, estava eu, o Guarabira e o Zé sentado atrás. Disse, Zé, você não sabe nadar. Como é que você vai saber mergulhar? Ele disse, muito simples. Você pega o peso, afunda. Quando você quer emergir, você tira o peso e sobe.
Não sei nadar em cima d'água, debaixo d'água eu sei. Era um fabulista, uma pessoa que viajava, tinha amplidão, a realidade para ele era muito pouco, muito flat. Eu tenho uma tia Euda que era professora no Instituto Surdos Mudos, né? Então saiu o assunto e o Zé falou assim, eu tenho 5 tios mudos. Aí a Inê falou assim, não tem não. 5 tios mudos você não tem. Ninguém tem 5 tios mudos. Você pode ter um tio mudo. E olhe lá, eu não acredito. 5 tios mudos é danado, né? Sempre foi um cara que gostava do conceito de anedota, coisa de contar história. Então acho que ele sempre teve uma certa fascinação por isso. E a coisa do imaginário e a realidade se misturarem. Ele vivia desse mundo que ele criava. Ele vivia desses personagens, dessas histórias que ele criava. E sabia tudo. Qualquer assunto que você falasse com ele, de cinema, a química, a medicina, ele sabia. E você não sabia o suficiente para dizer que ele não sabia. Então você aceitava o que ele dizia. Nós éramos intelectuais de orelha de livro. A gente lia a orelha e falava como se tivesse lido o livro 4 ou 5 vezes já. Ele podia falar mentira, mas ele não falava besteira, entendeu? O maior contador de piada que eu conheci na minha vida, eu nunca vi. O Zé contava uma piada ruim, você dobrava, caía no chão, rolava de rir. Porque ele era muito expressivo. Ele tinha uma energia, ele tinha um carisma impressionante, que ele calava os mais carismáticos que tivessem ao redor dele para que ele fosse o protagonista absoluto da cena. E construir aquela hipérbole, né? Ficar muito mais bonito de se contar, né? Aquela... vários caminhos, hiperbólico mesmo. Mas ele era esse mitômano, assim, ele não perdia a ocasião de contar uma boa história, né? E ele dizia sempre, se non è vero, è bene trovato. O Zé Rodrigues é um músico, como músico é precoce. Ele começou a se interessar por música muito cedo, ainda estudante ainda de colégio. Amigo ouvinte, obrigado. O nosso disco começa na área interna de um edifício em Copacabana. Tô falando sério, não tô brincando não, foi lá mesmo que nós gravamos. Situação tem um jeito de dar continuidade, não a mesma solução é diferente. Eu conheci o Zé quando eu era do colégio de aplicação e dessa amizade assim que foi nascendo, a gente começou a ver que a gente também tinha outras afinidades. No final dos anos 60, lá para 69, 68, 69, que a gente tinha o MPB4 e surgiu um grupo vocal, um quarteto vocal, que cantava as músicas que a gente também gostava. Ou seja, eles vieram para nos entusiasmar a não deixar que eles nos tomassem à frente. A gente começou a pensar também fazer música, compor música para mandar para festival. Até que acabou virando um grupo, né? O Momento 4. Que ganhou notoriedade no Festival da Record, em 1967, festival badaladíssimo, que é o festival que revela Caetano Veloso, o Chico Buarque, Roda Viva, o Caetano Veloso, Alegria, Alegria, e Edu Lobo com Ponteio. E o auxílio luxuoso de um quarteto ao lado, que era esse, o quarteto Momento 4, onde o Zé estava incluído. Tinha um barzinho no Rio, que era um bar que entrou na moda, porque ele era anexo aos Sachas, boate. E os Sachinhas eram um botequim do lado que servia um macarrão, um chopinho. O pessoal que não tinha dinheiro para os Sachas ia comer lá. Um dia apareceu o Zé lá. Foi quando eu conheci oficialmente o Zé. Aí o Zé chegou lá, que ele tem uma foto dele, que tem lá no bar da Júlia, que é um colete de couro até que assim, com óculos grosso assim, um cabelinho assim, pequenininho, né? Magrinho assim. Chegou, sentou no piano, tocou uma valsa, bicho, uma valsa que era em inglês. E eu fiquei muito impressionado com a energia daquele cara, bicho, entendeu? E me comuniquei, a gente ficou amigo. Nessa noite, foi a noite que eu conheci ele.
O grupo Sonho Imaginário foi recrutado no Sachim. Então era um grupo completamente eclético. Era um tempo muito divertido, né? 69, 70. Eu tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, onde eu tinha ido ser hippie. E o Tavito estava no Como é que é? Você foi ser hippie, Eu fui ser hippie, eu não sei porque no Rio Grande do Sul. Você vê que hippie é maluco mesmo. Só consegui ser 3 dias. Mas ele cansou do Rio Grande do Sul e foi ser hippie no Rio. É. Nós fomos hippies bem, eu e Tavito, viu? Foi bom, uma época interessante. Nós todos, nessa ocasião, a gente tinha uma janela de responsabilidade, assim, muito evidente, entendeu? A gente não levava as coisas muito a sério, porque se levasse, bicho, ia ser um problema. Havia pessoas lá dentro do Solar da Fossa, que era um casarão colonial com 85 apartamentos, ou seja, morava bastante gente lá dentro, no auge do Solar, que foi em 67, quando teve a explosão tropicalista com o Caetano, o Gal, o Gil, tudo saiu de dentro do Solar da Fossa, onde eles moravam. O Zé Rodrigues vivia lá. O Guarabira era morador. O Sá vivia lá. Tinha apartamento lá. O Zé era o único que não morava lá, mas não saía de lá. Citando e enumerando as pessoas de importância para a cultura brasileira que moraram lá e conviveram ao mesmo tempo, criando um movimento cultural dentro, e de resistência. Eram tempos assim, muito turbulentos. Você não podia levar a vida muito a sério. Então, esse período é um período muito irresponsável. Desmantelou-se o grupo, como se desmantelou, na verdade, o país inteiro ali, por volta de 68, com as 5, essas coisas todas. Vamos dizer, o maior sucesso do Zé, que é Casa no Campo, parceria com o Tavito, praticamente batiza o estilo deles de rock rural. Coisa que se alastrou e se tornou, eles são realmente os representantes do rock rural brasileiro. Em 1971, a Gal chamou a gente estava super na moda, era aqueles garotos geniais, aquela coisa. A Gal chamou a gente para fazer a turnê pelo Brasil com ela. Você traz a Coca-Cola, eu tomo, você bota a mesa, eu como. Casa no Campo foi uma música que eu fiz. É engraçado, um dia desse eu estava mexendo nos meus papéis e eu achei a letra original numa folha de papel de carta. Eu estava no Sonho Imaginário fazendo show com a Gal. Nós estávamos viajando de Brasília para Goiânia. E eu estava escrevendo uma carta, assim, no ônibus, né? Aí eu olhei para fora, estava entardecendo, tudo douradinho, né? A estrada era um pedaço que era todo cercado de macela dos dois lados. E aí eu virei a página assim e escrevi direto a letra, assim. Ela saiu lisinha. Chegou no hotel e falou, Tavito, eu escrevi na viagem, escrevi isso aqui, vê se você consegue botar uma música nisso. Eu olhei e falei, pô, um letrão, né, bicho? Um poema fantástico, né? Cheio de palavras inusuais, né? Quer dizer, ninguém usava aquela forma. Eu peguei e sentei, bicho, falei, se eu preocupar, não vou fazer. Fiz em 2 minutos, saiu. A realidade é que ficou essa música criada sem ter para onde ir. O Zé pegou, botou no Festival de Juiz de Fora. Aí ele me convidou, cara, vou fazer Casa no Campo aí, concorrendo no Festival de Juiz de Fora para se ganhar aí para o Festival Internacional. Você pode, de repente, ensaiar com a gente? Eu tremi nas bases, com certeza, né? Porque era com orquestra, ao vivo, direto, e eu nunca tinha tocado a música. Mas ensaiamos ali, próximo ali da plateia, não sei o quê, e acabou que eu entrei. E foi interessante que a música ganhou o festival, né? Então, eu tenho certeza que quem me colocou nessa vida foi o Zé, né? Ainda na época, ainda me apelidou de Magrelo, que depois virou Magrão, né? A vencedora do Festival de Juiz de Fora leva a assinatura de Zé Rodrigues e Tavito. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada
aguenta mais. Um dos prêmios que tinha no Festival Juiz de Fora, do primeiro lugar, era participar do Festival da Canção. E eu participei. Quando eu cheguei lá, no dia do ensaio, a Elise era presidente do júri. Quando eu terminei de ensaiar, que eu disse assim, ela me segurou e falou assim, vou gravar a sua música. Eu tomei aquele susto, eu nunca tinha falado com ela, eu fiquei bobo, né? E ela que deu forma à música, viu? Ela foi quem consertou a música, deixou a música como é. Você acha que a Elis Regina iria gravar alguma coisa se ele não fosse bom, o Zé Rodrigues? O Zé Rodrigues era ótimo. Nossa, ele era maravilhoso, sabia das coisas. Foi aí que a música, então, ela virou um clássico, a partir desse evento. O grande talento dele, eu acho, era se comunicar com o grande público sem minimizar, né? Então ele era popular sem ser popularesco. Ele fazia sempre num nível mais alto do que a maioria das pessoas, mas de uma maneira muito simples, para que a mensagem dele passasse claramente para o público. Um cara da geração dele acaba se perdendo no pop. Ele não, ele se reinventava no pop, né? Então ele trazia o que havia de mais moderno. O Zé era um artista popular. E disso eu não tenho a menor dúvida e não abro mão desse meu conceito. Ele era um artista popular, de primeiríssima grandeza. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros, vocês e nada. O Zé era mais novo que eu, 3 anos. Só que ele sempre teve uma coisa meio professoral. Eu não diria que tivesse um didatismo, né, consciente nele. Era uma coisa inconsciente. Mas ele sempre foi o cara que sabia das coisas. Vai por aqui e tal, mesmo sendo mais novo. Ele sempre, de alguma maneira, ele já sabia, ele já tinha visto, vai por aqui que aqui é legal. Enfim, por isso que era um contemporâneo em termos cronológicos. Não havia essa diferença, porque o Zé era mais professor do que aluno. E eu, com mais idade, acabei me tornando também aluno dele. Eu fui começar a conhecer meu pai de verdade quando a gente conseguia conversar e trocar coisas. Eu acho que aí foi mais um momento mais de encontro nosso, assim. E ele tinha muito esse apreço por dividir isso tudo, que era ele, que construía ele, que fazia parte dele. Eu estava com meu filho Tonico e nós assistimos juntos o filme Ray. Ele falou assim, é esse o cara? Eu falei, agora você descobriu. A minha verdadeira influência dos teclados é o Ray Charles. Aquele tipo de coisa, quer dizer, que é ao mesmo tempo a música, o funk negro mais visceral, misturado com aquela coisa da estrutura da música gospel, que foi o que ele sempre fez, e que acho que é uma linguagem muito legal, muito parecida com uma linguagem brasileira que a gente tem. Eu saí de lá da casa do Zé falando assim, cara, esse cara não é só um talento musical, né? Esse cara é foda. Ele sempre me mostrou da onde ele veio e da onde veio o lado artístico dele, como aquilo criou. Isso era uma coisa que ele falava e aí não tinha fábula, não tinha anedota, porque aquilo era a realidade dele. Foi espetacular. Então era eu, o Zé Rodrigues e a tartaruga do Zé Rodrigues, assim, que ficava mordiscando o meu All-Star, assim, e ele explicando que a tartaruga adorava All-Star. A genialidade dele estava diretamente ligada a essa impulsividade, entendeu? Essa coisa sem freio que o Zé tinha.
continua a carreira dele solo até encontrar com Sá e Guarabira. Eu e o Sá começamos a trabalhar juntos quando eu saí do Som Imaginário. Nós fizemos uma dupla e começamos a trabalhar. E aí o Sá se separou da mulher e ficou solteiro com nada, só o bug e uma caminha estreita assim. E não tinha onde morar, foi Mas morar... Era um bug maravilhoso. Bug maravilhoso. A cama não era essas coisas, não. Foi morar na casa do Guarabira. E aí, na casa do Guarabira, nós íamos pra lá ensaiar os dois. O Guarabira tava lá também. Daí nós, de tarde, começávamos a ensaiar, ele sentava também, os três com o violão, começamos a cantar. E quando a gente viu, apareceu lá o Mariozinho Rocha e o Júlio Hungria, que eram nossos amigos na época, dizendo, não, vocês são um trio, vocês têm que gravar. O Zé era uma pessoa que tinha pressa. Ele tinha pressa de escrever, ele tinha pressa de tocar, ele tinha pressa de compor. Eu e o Zé compomos muito rápido, né? A gente trabalhava por eliminação mesmo, né? A gente fazia 8 músicas, eu olhava e dizia, essas 6 aqui estão uma merda. Então, vamos ficar com essas 2. É onde ele falava assim, a música é treino diário. Se a gente não treinar, a gente perde a mão. Ele tinha um cérebro tão privilegiado. Ele era um cara assim que... Ele foi um discutidor, a vida inteira ele foi um discutidor e vencia as discussões. Ele não parava numa coisa só, e a vida dele foi sempre assim. Aliás, o Zé era crítico de tudo que é excesso. Não, Toninho? Era crítico. Ele tinha umas coisas que ele falava, quando os padres começaram a andar de terno e gravata, ele um dia falou isso pra mim. Falou assim, qualquer dia o Edir Macedo tá de batina. Talento ele tinha para algumas coisas, mas vocação ele tinha para tudo. Por questões pessoais, o Zé decide sair do trio e fazer música solo. Zé, nesse novo disco, onde é que está o desafio? Bom, o desafio está exatamente no fato de eu ter mudado de gravadora. Quer dizer, depois de 9 anos numa outra gravadora, as coisas estavam bem comportadas demais para um cara ativo como eu, para um cara ágil como eu. Então, ir para uma gravadora nova é sempre um desafio novo, uma coisa nova que você vai fazer. Principalmente na medida em que agora eu sou responsável quase que integral pelo produto. Quer dizer, eu sou meu próprio produtor, eu sou meu próprio arranjador e eu estou podendo fazer um trabalho realmente a níveis profissionais que eu considero da melhor qualidade. Ela saiu da Jovem Guarda para a música moderna. E hoje o seu forte são os shows. Ele saiu do som imaginário para o rock rural. E hoje canta, dança e compõe para peças, novelas e shows. Eles têm um ponto em comum, o gosto pelo rock. Zé Rodrigues e Vanderleia. Eu tive um momento muito interessante com ele, né? Porque é bem o lado dele, pop, rock, né? Hoje eu não preciso mais coçar as costas. Inventaram um coça-costas eletrônico. Eu só fazia força quando ia abrir a porta da minha Mercedes. Aquele encontro nosso num musical na TV Globo foi muito engraçado e muito divertido, né? Porque foi um popurrí de nossas músicas. E uma coisa toda muito livre, muita vontade, sem muito ensaio, sem estar microfonado direito, né? Mas ficou ótimo, nos divertimos demais naquele encontro. Eu acho que Zé Rodrigues é bem rock and roll. Meu filho mais moço eu nem vi crescer, já virou rapaz. E tenho a impressão de que ele não me conhece mais. Ao me ver dormindo ele chama a mãe, sempre reclama. Tem um homem estranho na sua cama. Era um criativo inspiradíssimo. O Zé tinha essa coisa, essa liberdade, né?
essa liberdade. Ele não ficava dentro de um nicho, né? Ele era uma coisa assim moderna, um pop rock, o Zé Rodrigues. E fez coisas de vários gêneros, né? De várias vertentes, né? A carreira foi uma consequência dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque ele era Divino Santo Antônio, ele estava em todas as passagens musicais. Você contava o Zé contando histórias pra gente, assim, ele esteve com praticamente todos os melhores artistas da história, ele teve perto em algum momento, sejam eles populares, sejam eles da mais requintada e fina música brasileira. Ele estava porque era apaixonado pela arte, não era carreirista. Nesse momento acontece um episódio que os amigos costumam chamar de a primeira morte de Zé Rodrigues. No dia que ele teve a notícia que a Elis tinha morrido, ele desmarcou shows e nunca mais cantou em público, assim, nos próximos 20 anos seguintes. Ela sucumbir a essa pressão do mundo artístico foi demais para ele. Ele tinha essa aflição, essa coisa do público, essa coisa de fãs, porque ao mesmo tempo que ele precisa deles, é uma relação muito difícil. Todo artista tem dificuldade em lidar com fãs, porque você deve tudo a eles, mas eles sabem disso e eles acham que eles podem pedir qualquer coisa justamente por isso. Ele nunca mais, ele desmarcou shows. E ele tava com o Soy Latino-Americano, Abaixo a Cueca, os grandes sucessos. Ele falou, parei. Não vou fazer um disco por ano. Não vou me matar. Não quero isso pra mim. E parou. Durante muito tempo eu lutei por milhares de coisas que eu não queria, sabe? Mas você lutou por quê? Algum motivo tinha? Eu há 3 anos atrás, eu descobri e estava fazendo o que nesse país se convencionou chamar de sucesso. O que se convencionou chamar, que eu discuto. E de repente eu cheguei à conclusão de que isso que chamam de sucesso, não é o que eu queria. E é um negócio muito terrível você lutar por uma coisa que você não quer, que não te satisfaz, que não te completa. Que no fundo, quer dizer, você teve a sorte de saber que você não queria, porque a sociedade te impõe esse padrão de uma tal maneira que você acha que você quer. Não, e a coisa pior, quer dizer, que de repente você chega à conclusão de que o que as pessoas estão vendo de você não é o teu todo. Ao conhecer o parceiro dele de jingle, em São Paulo, que é uma outra figura muito emblemática chamada Tico Terpins. Ele foi parar na publicidade. Ele foi fazer publicidade e se transformou num grande fazedor de jingles no Brasil. Na publicidade, a única coisa que ele se permitia era o joelho de porco. O joelho de porco era terapia. Comprei uma habitação na Acapulco. Pra todo mundo. Terapia. A gente, quando tava meio cansado, de saco cheio, fazendo coisa de publicidade, o saco meio cheio, aquele marasmo, disse, vamos dar uma joelhada? Vamos. Mas a gente aí fazia um disco do joelho, fazia show. Era terapia. Que era uma brincadeira, né, da mais alta qualidade. São 15:07, tá quase na hora de ouvir pelo rádio a última voz do Brasil. Calem a boca! Cantoras do rádio, tá quase na hora da última voz do Brasil. Festival dos Festivais, MPB Shell. Nós fomos classificados até a final Maracanãzinho. De ouvir pelo rádio a última voz do Brasil. Fechem a porta! Os todos finalistas tinha Joelho de Porco com a música Voz do Brasil e toda a sua tropa, incluindo o Zé, e Língua de Trapo com Os Metaleiros Também Amam. De noite ou de dia, bebendo volante, vai pela rodovia, bravo Que meu pai se encaixou no Joelho de Porco perfeitamente, porque era exatamente o tipo de humor e o tipo de criação que ele gostava. Alerta do exame, é o nosso camarada, vigilante rodoviário. Sai fora, lobo! A dupla realmente era meio mitológica, assim, justamente por essas brincadeiras e essa coisa desse humor criativo. Eles perdiam um amigo, mas não perdiam uma piada de verdade, assim. Aí vem uma intimação na minha casa
e comparecer no fórum no dia seguinte. Não poderá usar o nome Caçulinha, porque este nome pertence à Antártica. Nós fomos no fórum. No dia seguinte, gravata, os dois no fórum. Aí vai pra cá, vai pra lá. Um cara falou, ô Caçulinha, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô com uma intimação, eu não acho a vara que vai ser esse processo aqui. Ele falou, deixa eu ver um pouco. Aí ele olhou, fez assim, falou, não, isso aqui é falso. Isso aqui não é verdadeiro, não. Isso aqui falsificaram. Eu falei, mas quem podia ter feito isso? Aí veio outro e chamou outro advogado e falou, olha aqui que perfeição, rapaz, que fizeram. Foi perfeito. Poder Judiciário, tudo aquilo. Foi pegadinha deles. Zé Rodrigues, ele e o Tico. É a célula máter de todos os chamados conjuntos engraçadinhos que vieram depois. Você pode ver que todo mundo é cria do joelho. Premê é cria do joelho, Língua de Trapo é cria do joelho, aqueles meninos do Traje a Rigor é cria do joelho, os próprios Mamonas são cria do joelho. Zé Rodrigues fez minha cabeça desde quando eu era criança, entendeu? E ele não me deixou sozinho, assim, eu fui acompanhando. A reverência do joelho de porco foi sempre uma referência pro Língua de Trapo. Porque eu sou fã do Zé desde os anos 60, sou fã do Joelho de Porco desde os anos 70. Joelho de Porco foi a banda que mais influenciou a minha banda, os Devotos de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu faço uma referência, é Joelho de Porco. Pô, o próprio Kid me contou, que a gente viajou muitos anos junto, né? Eu falei, não, eu sou amigo, eu era amigo do Zé Rodrigues, coisa e tal. Daí, o Kid, aquele jeitão, ele começava a contar as histórias. Ele falou assim, o Zé Rodrigues e o Tico Terpins me inventaram, coisa e tal. Meu nome não era Kid Vinil, aquele jeitão dele contar, era Antônio Cinefonte. Ele falou, não, esse não é nome de artista. Eles me deram o nome, eles apareceram com a primeira música, eles faziam sacanagem o tempo inteiro comigo, assim. Daí que ele conta a passagem da primeira vez que ele foi no Chacrinha, que o Zé e o Tico apareceram no camarim lá com uma lata de spray vermelho, jogaram no cabelo dele, aí já não dava mais tempo de tirar aquela tinta do cabelo, ele entrou ao vivo com aquele cabelo vermelho e foi ovacionado. No outro dia tá todo mundo andando de cabelo vermelho pela rua. Nossa, ele contava inúmeras histórias. Tico foi muito importante porque o Tico permitiu... O Tico mostrou pro meu pai um escape para a veia criativa dele, que ele não ia conseguir reprimir, mas fora do mundo da música. Ele estava muito decepcionado com isso tudo. Isso vai fazer com que o Zé se recupere desse trauma da Elis, depois de 22 anos. Os dois juntos criam uma agência de publicidade de jingle chamada A Voz do Brasil. O pessoal do A Voz do Brasil e outros grandes trilheiros ou jinglistas ou músicos que faziam trilha sonora para propaganda tiveram uma importância muito grande nos anos 80, nos anos 70, 80. Eu acredito que a maior premiação que o Brasil, a publicidade brasileira já ganhou, foi através de um anúncio, de uma publicidade que o Zé criou para o Chevrolet, o carro Chevrolet da GM, que era uma poesia dele, que ele criou acompanhando-se ao piano. Porque se entendeu que a música, né, e o clima criado pela música, ela tinha tanta narrativa quanto as palavras que a letra pudesse ter ou quanto a imagem pudesse mostrar. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. A coragem de você romper o esperado e dar um novo significado. Quer dizer, a música, ela passava uma série de informações não verbais, apenas sensitivas. Com ele eu mudei de categoria. Se antes eu entrava no táxi e o chofer dizia: pô, tu não é aquele cara do pistão que tocava aquela música? Um belo dia um chofer de táxi olhou pra mim e falou: pô, tu não é o cara que fez aquela música do Chevrolet? Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet.
volte mais alto dentro de um Chevrolet. E a gente estava sempre querendo experimentar coisa nova. Disse, por que não propaganda? Por que não? A gente sempre perguntou isso aí antes de tudo. Por que não? Né? E a gente nunca teve medo também de dar cara a tapa ou de ser vítima desse tipo de preconceito como a gente foi realmente, né? Como? Quando a gente... O quê? Vocês estão indo para trabalhar com propaganda? Meu Deus! Né? Não era moda, hoje em dia é moda, mas enfim. Mas aí fizemos, né? Eu acho que a gente juntos, a gente tem o quê? 20 mil jingles. Pelo menos. A gente tem prêmio em tudo quanto é lugar. Tudo a gente quanto tem é lugar, Clio, premiadíssimos. Leão de Cannes. Acho que o que faz o jingle da Chevrolet ser tão bom, tão premiado, é que ele não foi pensado como um jingle. Né? Porque ele fazia dos jingles dele de publicidade ótimas músicas. Né? O que geralmente não é. Acho que sem o cliente, o jingle se sustenta como uma música. Tanto que eu ouvia como uma música antes de saber que era um jingle, quando criança. E também era uma espécie de garoto propaganda da indústria, da fábrica Estrela de brinquedos. Ele era um boneco estrela, com o cabelo todo enroladinho, assim, muito enroladinho, com uma gravata borboleta colorida, que ele tinha coleção. E nós fizemos, nesse período, eu acho que foram 28 filmes da Estrela em 20 e poucos dias. Porque era essa alma criativa, essa coisa meio endemoniada dos dois, é o que realmente botava tudo ali pra funcionar. Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá. Alô, galera. Tem que ter ginga, tem que ter ginga. Existe uma hora do dia em que não é preciso provar nada pra ninguém. Momentos como esse são sempre especiais. Esse gostinho doce de você é São Luís, é Nestlé. Purecita, purê da Zica, a Zica que faz purê. Purecita. Eles eram tão bons que a McDonald's mandou para ser adaptado no Brasil. Naquele tempo você não podia usar... olha que tempo, que saudade. Você não podia usar, por 1000 convenções, a música direto que viesse em... Nem filme, nem música. Veio um comercial que você conhece, que é o McDonald's, 2 hambúrgueres e tal, com molho especial. Essa trilha veio pronta. Era para ser adaptada. Só que fizeram um pouquinho mexida, um pouquinho mais... botaram um pouquinho mais de molho especial. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, o pão com gergelim. É Big Mac. Daí foi ao contrário. O nosso arranjo no Brasil, feito pela Voz do Brasil, voltou para os Estados Unidos como a trilha oficial dessa campanha do McDonald's, que é a receita do Big Mac, né? Tem jingles dele maravilhoso. Nossa Senhora, ele era muito inteligente. Ele sabia fazer refrão. Ele falava, isso aqui vai bater no povão, vão cantar. E ele sabia que ia cantar. Eu fiz sucesso com no Domingão do Faustão. Quem disse que não dá, na Pina investe dá. Quem disse que não dá, na Pina investe dá. Zé Rodrigues. Ele fazia publicidade, era fichinha, cara. Porque os caras chegavam pra ele e falavam assim, então, macarrão, ele assim, claro, fácil, al dente, fácil. A cultura que o Zé Rodrigues tinha era espetacular, né? Uma coisa assim vasta, né? Monumental. Isso ajuda, né, cara? Mas não era só na publicidade que o Zé atuava. Ele estava por trás, por exemplo, de sucessos como De Secos e Molhados. Né? Ele foi o arranjador do disco que explodiu com Secos e Molhados e que revelou Ney Matogrosso, aquela coisa toda. O Zé estava no estúdio orientando.
Na verdade, aquele disco, né, dos Secos e Molhados, eu ouço ele até hoje, assim, da primeira faixa até a última, assim, marcou muito. Marcou a música brasileira, né, como o disco mais importante da década de 70, e marcou a formação de músicos, né. Sempre achei um cara muito inteligente, muito ligado, né, assim, e moderno, assim, sempre, né. A maneira dele tocar, super técnica, assim, no teclado, dentro de uma coisa pop, que é o que eu gosto, né. Seja, enfim, alguém que olhe por mim. Eu conheci o Zé assim, eu ia fazer uma novela aqui na Globo chamada Cambalacho. E a gente precisava de um diretor musical para fazer o disco da novela. E a gente vai levando pelo amor, Cambalacho. E esse disco foi muito sucesso e a novela também foi um grande sucesso. A partir daí, a gente passou a se ver mais a miúde, né? A partir daí nós começamos a escrever para teatro, para cinema e para TV. E ele engrenou a carreira dele brilhante a partir daí. Ele queria muito que o teatro e a revista voltasse a funcionar. Então ele fez trilha sonora para o Paulo Autran, ele fez trilha sonora para Bibi, para alguns espetáculos da Bibi, ele fez trilha para o Emílio Fontana. Quem iria escrever e dirigir esse teatro de revista? E assim como vindo do céu, era o Zé. Zé Rodrigues é que teria que escrever essa revista e dirigi-la, talvez. Porque naquela época, como eu disse, nem todo mundo estava muito ligado nesse gênero de teatro. E ele estava na música através de outras pessoas. Ele produziu Rosa Maria, ele produziu o Supla, ele produziu muita gente. Ele produziu inúmeros discos. Eu já morei na tal da feira moderna, mas saltei de banda. E hoje sou meu próprio patrão e ninguém me manda. Mas o que a gente gostava mesmo de fazer era teatro. A gente gostava não só de escrever, como compor, entendeu? Então era uma coisa assim que dava um prazer. A gente fez também, na TV Globo, um programa chamado Não Fuja da Raia, que é uma vez por mês, ao ar, né? Com direção do Jorge Fernando, eu escrevia e o Zé musicava. E o Zé foi o começo de tudo. E esse espetáculo, toda a direção musical foi dele, e ele fez todas as versões também. Tinha muita música de musical, tinha muita música de musical americano. Era um cara que conhecia a Broadway como ninguém. Ele conhecia musical profundamente, com embasamento. Ele tinha uma paixão muito grande por isso, né? Por teatro, por cinema, por televisão, né? Um artista. Ele era um adequador de artistas. Ele dizia para você não ser uma cópia de ninguém, buscar sua originalidade, mergulhar dentro de si mesmo e tirar um artista. As pessoas me cantam até hoje essa música. Essa música tá na memória das pessoas. Até que se revelou finalmente uma segunda morte de Zé Rodrigues, que é a partir da morte do Tico Terpes, o grande amigo dele. Quando o Tico Terpes morre, subitamente de um ataque cardíaco, o Zé entra em outra fase profunda de depressão. Ele sofreu muito, porque o Tico era para ele o irmão que ele não teve. Sim. Ele era o grande conselheiro financeiro. Foi muito difícil para ele ficou muito desacreditado de tudo. E ele perdeu, de fato, o melhor amigo dele. E, como um cara com muitas facetas, uma das suas almas gêmeas, assim. E para com publicidade e fica vivendo uns anos de depressão. Convidei ele para conhecer o Clube Caiubi, que era um boteco que a gente se reunia. Eu falei, você vai porque é um monte de compositores, a gente compõe entre nós, a gente vai te fazer uma homenagem, não sei o que tem. Ele falou, vamos, porque ele vinha de um estado meio depressivo depois que morreu o Tico Terpes, e ele achou uma turma livre para música, que não tinha nada das coisas comerciais, ele achou aquilo fascinante. Virou membro do Caiubi, ele se tornou um curador daquilo, ele separava o que era bom,
o que era ruim, ele dizia o porquê e fazia todo mundo ir melhorando juntos. Que ele foi trazendo mais gente, né? Aí o Zé trouxe Tavito, aí trouxe o Celso Viafra, foi colando mais qualidade. São pessoas que são nossos amigos até hoje, que a gente anda junto até hoje. O Zé era um agregador de artistas livres, não era Depois que esse artista perdia a liberdade, eu acho que ele perdia o encantamento e ia rumar para outros lugares. Quando ele voltou a compor com constância, voltou a fazer shows, assim, ele ganhou um novo meio de enxergar a carreira artística, assim. Fala assim, não preciso ser mais o artista das multidões. Eu falei, eu quero mostrar minhas músicas e tocar com meus amigos e é isso aí. Até que vem o Rock in Rio de 2001. O Rock in Rio de 2001 resolve comemorar 30 anos de rock rural. Quando chegou em janeiro de 2001, nós fomos convidados, eles foram convidados a fazer o Rock in Rio, mas não era um convite para sair Guarabira, que ia ter a noite do rock rural. Eles falaram, vamos fazer com o Zé, vamos fazer os três, vamos. Vamos lá, vamos fazer essa noite, que vamos ver o que acontece. E foi muito bom, com essa banda aí, uma formação super legal. Começamos de novo, o trio começou ali, né? E quando a gente fez o Rock in Rio 3 e viu a resposta que a gente teve do público, né? Nós fomos contratados no camarim pela Ação Livre, assim, né? A gente nem sabia direito se ia voltar do trio, já tinha um disco para fazer, né? Um DVD e tudo, né? Então volta em gloriosa noite de sábado, de um sábado do Rock in Rio, o trio Sá Rodrigues e Guarabira. Bem, essa volta agradou a todos, inclusive ao Zé, e eles permaneceram juntos mais alguns anos. Gravaram um disco, um DVD, a partir dessa apresentação do Rock in Rio. Dentro da baleia mora mestre Jonas, desde que completou a maioridade. A baleia, sua casa, sua cidade. Nessa ela faz as suas gravatas, seus netos de rio. Ele diz que se chama Jonas, e ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia, com vontade própria. E ele diz que está comprometido, e ele diz que assinou um papel que vai manter o preço da baleia até o fim da vida, até o fim da vida. Na hora que você pega uma música que fala do profeta Jonas, na barriga da baleia, com suas gravatas, seus ternos de linho, aí você tem que pensar, bom, o camarada é completamente louco ou é um gênio, né? Como pode a mente criativa, né, do Zé ter liberdade para escolher um tema como esse, né? Que de um tema bíblico passa a ser assim um tema de uma música até dançante e reflexiva. A letra dessa canção, tudo dela, a estrutura toda dela, é uma coisa que ninguém mais faria. É uma coisa absolutamente original. Pô, o cara mora dentro da baleia por vontade própria. É genial, né? Pede para citar outro exemplo? Eu não sei te dar. Porque, inclusive, a forma dela não tem... Qual música você conhece daquele jeito? É uma forma frenética, né? E para falar justamente do cara que, desde que completou a maioridade, mora dentro da baleia. O cara tem que ter uma liberdade pessoal de pensamento que pouquíssima gente tem. O Zé era sabidamente careta, enquanto todos nós, né, fumávamos e queimávamos fumo. Depois ele até começou a fumar cigarro mesmo, mas ele fumou cigarro, ele fumou bastante tempo depois, né? Mas enfim, a gente fazia tudo e ele sequer tomava um uísque, né? Mas ele não gostava de que pensassem que ele era careta. Então meu pai sempre teve essa coisa muito maior que a vida, muito maior que a realidade. Eu acho que ele não cabia na realidade, é meio isso, assim. Não, porque eu fumei isso aqui com o fulano. Mentira, ele não fumava nada. Ele tinha síndrome de pânico e, sabe, 2 tapas que eu vi ele dar num
entende? Num baseado, ele foi para o espaço. Imagina, com a cabeça do Zé, se você vai alargar aquela perspectiva e tem... Onde é que ele ia parar? No espaço mesmo, ia pirar. Ele fazia muito bem ser careta. Equilibrista na beirada do abismo, quem sabe caia ou talvez vá voar. Noite cerrada, ferro, fogo, batismo, anjo nenhum vai conseguir me escorar. Zé Rodrigues era Zé Rodrigues. Desde muito antes de a gente, no geral, e eu especificamente, pensar em me aventurar a compor, a escrever letras, né? O Zé tinha sido um ídolo lá da minha mocidade, um cara que a gente ouvia, que nos tinha feito dançar. Creio que em algum aeroporto ou algum lugar improvável, eu cruzei o Zé e falei assim, Zé, preciso de música. Aí ele me entregou um CD, sou da época do CD, né? Com 2 músicas, né? Por Amor, que é uma música dele, e Onde os Anjos, né? É óbvio que eu mostrei por ir as 2, né? Por mais que eu achei que... Eu sabia, aquela música é uma... Porque Onde os Anjos não ousam pisar é um blues, tom menor. E já sabia do que é que nós devíamos falar nessa canção. E ele já me deu o nome, o título era dele, e a gente passou muito tempo discutindo sobre quem era esse cara. Eu não me sentia apta para falar sobre esse cara que pisa onde os anjos não ousam sequer voar. E ele dizer, não, sentimento é sentimento, dor é dor, solidão é solidão, abandono é abandono, vai para dentro de você, Teusina, que esse cara tá lá. O ato de criação do Zé e a maneira como ele se entregava para a música e para a canção era uma coisa bonita de ver. Pois o Zé foi lá no estúdio do Apolo, gravou tudo. Eu falo para vocês, quantos artistas, cantores, pode ter uma música que foi gravada só pelo Zé Rodrigues, que ele gravou. Era uma pianola, não era um piano. Uma pianola até meio desafinada. Ele falou assim, gostei. A pianola tem que ser meio desafinado mesmo, né? Piano velho, pianola, um piano menor, né? Gravou melotron, cordas, tudo. Enlouquecer ou delirar, e eu ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. Nada perder, nada ganhar, enlouquecer ou delirar, eu ainda insisto em andar onde os anjos não ousam pisar. É pra mim, né? Porque é a história da minha vida, né? Não é? E no momento que eu lancei, né? Eu comecei a gravar esse disco em 2003. Eu lancei em 2006. Em setembro de 2007, eu, numa briga, encerrei o Ira de uma maneira polêmica, escandalosa. E parecia aquele um hacking, né? Não é? Aí fiz um filme ainda por cima, né? Minha única experiência como ator, né? Chama-se Sem Fio, né? Que virou tema. Quando me pediu a letra do Onde os Anjos Não Ousam Pisar, por exemplo, aquilo foi um ato de absoluta parceria. O Zé não precisava disso. Ele podia fazer o que ele quisesse, né? O Zé foi um grande letrista. Então tinha uma coisa generosa, porque ele era generoso e porque ele tinha muita segurança e confiança naquilo que ele fazia.
Então, ele não tinha medo de entregar o trabalho dele para ninguém, ou de doar uma música, ou de deixar a pessoa interpretar aquela música de graça, sem pagar. Ele falava assim, eu sempre tenho que aprender. Se essa pessoa está no meu caminho, é porque eu tenho que aprender. É evidente que o Zé tinha toda a capacidade de fazer uma música e letra ele sozinho, mas ele gostava da parceria. E era muito bonito o contato que ele tinha com as pessoas com quem ele trabalhava. Isso é que eu lembro. A maneira dele se dirigir às pessoas era tocante, viu? Verdadeiramente tocante o coração. Provedor, sabe, o Zé lotado de boa sorte e doando para todo mundo que precisava e para quem não precisava também. Porque a gente ficava do lado dele, a gente acabava pegando a mesma sorte. Aliás, era uma sorte estar do lado dele. Outra vez na estrada, estamos outra vez, mais uma vez na estrada. Cada encruzilhada renova um velho pacto que se fez. Estava o Zé de novo ao lado dos parceiros Sai Guarabira, tocando a carreira dele, quando finalmente surge a terceira e cá entre nós a última morte de Zé Rodrigues. O Zé dirigia muito mal, mas ele achava que ele era um piloto de Fórmula 1. Você dirigia segurando assim, porque para ele não tinha buraco, não tinha nada. O carro era para andar. E a velocidade que ele queria. Também não tinha placa, não tinha essas coisas. E aí ele me deu o carro para dirigir. Quando ele me deu o carro para dirigir, eu falei, ele tá mal. Aí eu saí com ele, era na Avenida Brasil, eu subi a Rebouças, fiz a volta e ia passar no Incor. E ele morreu de teimoso, né? Porque ele gritava comigo no carro. Pra tudo eu tô doente. Onde já se viu que você vai me levar pro Incor? Que eu vou falar lá, ai, tô com calor? Eu falava, isso aí não custa, a gente já tá aqui do lado. Porque, não sei por quê. Porque o Zé era a pessoa mais irracível do negócio de médico. Ele vivia com medo de doença. Então, eu acho também que ele tinha vergonha disso, né? De parecer ansioso, de chegar no hospital e dizer, não, mas isso aí é ansiedade, você tá tendo um ataque de pânico, porra. Sabe como é que é? Aí ele foi para casa e a única pessoa que ele obedecia, em termos médicos, era a Mariana. Aquela teimosia lapidar que era dele mesmo, né? Chegou em casa e mediu a pressão, viu, falou, pai, não dá, vamos descer, senta na cama, bem devagarzinho, que nós vamos tentar descer e eu vou levar você para as clínicas, porque eu não estou sabendo o que está acontecendo. Claro que o teimoso, né? Claro que ele não ia levantar devagar, ele não está doente, ele levantou. Quando ele levantou, ele fez e caiu. Eu fui literalmente a primeira pessoa a chegar no hospital. Aí chegou, estava a Júlia lá aguardando notícias, aí veio a Mariana e falou. Eu estava aqui nesse sofá, né? Acho que 1 ou 2 horas da manhã, quando me liga o Tavito, né? O Tavito vira para mim e diz, cara, o Zé morreu. Eu achei que era uma brincadeira de mau gosto, né? E eu ouvi aquilo, fiz o Tavito repetir aquilo 2, 3, 4 vezes, né? Eu disse, cara, como? Como é que o cara morreu? Não pode ser, né? Mas o amigo que está contigo, no dia seguinte não está mais, eu digo fisicamente. O Zé está comigo todos os dias. Emocionalmente ele está. É muito esquisito. Eu contesto muito essa história. Acho que foi um equívoco do Gênesis. Se você me perguntar, você realizou isso? Não. Eu não realizei isso. Eu acho que a qualquer momento o Zé vai bater na minha porta. Se ele tivesse ido para o hospital, ele estava aqui contando essa história para você, entendeu? Liguei imediatamente para o Guarabira e ele teve a mesma reação que eu. Ele disse, não é possível, isso é uma brincadeira de mau gosto. Eu disse, cara, liga para o Tavito agora, eu estou indo para aí amanhã de manhã. A gente trabalhava num astral maravilhoso, produzia coisas fantásticas. De repente veio uma faca e
corta no meio, assim. Entendeu? Foi muito traumático. Quando ele convoca, tem que ir. Compadre meu. Zé Rodrigues. Noite a noite na semana. Aí deixou essa lacuna, mas também deixou uma obra, né? Me chama. Eu invejo a morte. Eu quero a morte do Zé Rodrigues. Que Deus me dê a capacidade de sair rápido desse mundo, sem sofrer, sem deixar as pessoas sofrerem. Porque todo mundo vai sofrer. Compadre meu. Esse meu pressentimento não é coisa que o momento fabricou. Compadre meu. Ao enterro devem, através de convite formal, comparecer todos que foram aos meus lançamentos de livro. Nada mais parecido com um velório do que isso. Peço parcimônia nos eflúvios emocionais. Já as risadas devem ser francas e sem limite. Creio que, inclusive, prepararei com antecedência uma fita de piadas gravadas para animar o velório e manter o pessoal na boa. O Zé ele falava em vida que se ele existisse vida após a morte, ele voltava para contar para os amigos mais chegados, ele ia voltar para dar um sinal de que existe. E é que são tão sutil que você precisar ser muito amigo dele para perceber. No dia da cerimônia de cinzas dele, assim, que a gente foi jogar as cinzas dele no lugar que ele tinha falado em vida, que gostaria de passar o fim da vida dele, a gente foi lá. Era na Ponte Pêncio, em São Vicente, praia do Gonzaguinha. Ali eu achava lindo aquilo lá, então nós fomos lá em frente, em cima da Ponte Pêncio, chovia. Daí o irmão do Silvio abriu o saco de cinza, assim, como que a gente faz? A gente faz uma oração, chovendo, aquele puta frio, assim, nós em 4 ou 5, lá tava eu, a Júlia, o Helder, acho que a mãe dele, alguma coisa assim. Que ele foi pegar um punhadinho e jogou assim, nisso bate um vento, assim, deixou a cara dele completamente branca, aí ele jogou o saquinho de vez, assim, aí começou a voar aquela fumaceira branca, vazou de lá. Falei assim, Zé, eu sei que você tá gargalhando aí de cima, assim, te conheço bem. E quem morre quer fazer assim, ó. O Zé morreu assim de uma forma tão súbita que nem os amigos dele que levaram ele à depressão. O Zé, com certeza, ele ia atingir um novo estrelato, um patamar rico como escritor. E como artista, ele estava com um espetáculo com a Jazz Big Band, ele estava com os livros todos prontos, numa sequência lógica riquíssima. Todo mundo, todo maçom que eu conheço, reverencia os livros dele como o melhor da literatura maçom. O Zé ele tinha tanto conhecimento que já não cabia mais aqui. Desde o nascimento do Zé Músico lá no Colégio de Aplicação até essa morte dele, existe todo o período de vida do Zé, 62, 63 anos, em que ele criou muitas coisas para a cultura brasileira, muitas coisas relevantes para a cultura brasileira. Cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente. A passagem dele pelo som imaginário, um grupo instrumental, ele deixou ali a marca registrada dele. Depois, quando ele fez o trio Sá, Rodrigues e Guarabira, o Zé deixou o DNA dele ali com os dois amigos. Na primeira vez que a gente fez esse show, nós tínhamos um companheiro que hoje, infelizmente, não está mais entre nós. Zé Rodrigues. Zé, uma pessoa única, sem dúvida, deixou marcada com sua voz, né, algumas das mais belas canções e algumas das canções também mais enérgicas, digamos assim, com aquela energia que era assim particular do Zé. Estava voltando da Bienal com os meus 2 filhos pequenos.
Chegou lá na Bienal e falou assim, ele estava voltando na Avenida Brasil, aqui em São Paulo e tal, ele olhou um cara completamente pilchado numa moto cheia, Easy Rider completo, né, com roupa de couro, blá, 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 blá. Aí o cara tira um capacete, ele falou, pô, o cara é bancário, cara. O cara bota um malombrando na cabeça e sai por aí. Ele falou, isso dá música, cara. Ele foi cantando a música e a letra, falando para os dois, não me deixe esquecer. E dirigindo para casa na maior velocidade, chegou, tocou a campainha, largou o carro, falou, guarda para mim. Foi pro piano e fez a música. Nesta sequência, nesta velocidade. E falou, vem ouvir. Vou meter o malorando nas ideias e sair por aí. Pra ser Jesus no amor, cheguei para dos afastamentos. Bob Dylan com bandida foto, desses clientes dos tratamentos. O John Lennon de outras estradas, Easy Rider do fim e eclipse. São tomadas letras apagadas. E Arcanjo Gabriel sem Apocalipse. Cara do Zé. Então, com isso, ele tinha, e eu sempre senti nele, um frescor, desde a política também, até a música, a literatura, a pintura. E o Zé tinha essas características, entendeu? Por que isso tudo? Porque ele tinha uma mente privilegiada, que é essa mente dele privilegiada, que o Brasil não conhece. O Brasil conhece ele, sou latino-americano e nunca me engano, que é uma expressão, é um prurido muito ralo, entendeu? Por tanto que o Zé podia. Tinha esse talento de realmente ter uma visão completa da arte, né? Ele tinha todo um espectro na frente dele que terminava até com postura e escolha de vestuário, de figurino, essas coisas todas ele tinha talento para resolver. Nunca mais vi o Zé em nada. Um dia eu fui gravar o primeiro Teleton que teve. Bom, eu cheguei e me apareceu o Zé de terno, gravata, cabelo parado, assim, era um executivo, CEO, né? E aí eu fui gravar e aí o produtor começou a dar muito palpite e falou, não dá palpite não, filho. Não dá palpite, você quer ser franco, pô. Deixa ele fazer do jeito que ele tá certo. E se fizer errado, tá certo. Isso era o Zé Rodrigues, né, pra mim. Ele era muito esperto musicalmente. Ele já matava determinada charada, ele já saía acompanhando coisas. Aí você mostrava para ele uma coisa, por que você não faz assim aqui? Ele tinha ideias, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. Ele pegava o acordeão, você falava, o que você vai fazer? Ah, vou tocar aí. Aí ele fazia assim, ele falou, isso aqui é uma sacanagem, não poder olhar as teclas. Ora, e aqui, por que tanto botão? Tinha musicalidade nas veias. A maioria das pessoas não entendeu ele, entendeu? Na realidade, não conheceu o que era a cabeça do Zé, o pensador que o Zé era. Não, ele não respeita dogma, não respeita qualquer tipo de barreira. Ele não se cria barreira. Ele sempre foi muito estimulante, ele não se contentava com pouco. Não era uma pessoa que, vamos fazer o trabalho, então já acabou, tchau. Não. Você tinha que ir até se aprofundar naquilo que você vai fazer para fazer da melhor maneira possível. É aquele papo que ele tinha 12 mil livros em casa, né? 12 mil volumes em casa, e todos eles na cabeça, que ele não esquecia. Ele tinha um negócio de uma leitura, que ele fazia, leitura dinâmica, que ele via televisão aqui, lia um livro aqui, fazia uma música aqui, tudo ao mesmo tempo, e as três coisas saíam. Então, domingo de manhã, ele acordava, botava cueca, samba canção, camiseta e avental, e ia para a frente do piano e para a frente do fogão. Enquanto ele cozinhava, ele sentava e cantava tangos maravilhosos. Ele era um cara que
ria de si mesmo de uma maneira tão entregue, tão sem pudores, tão sem vaidade, tão desprovido de qualquer, ai não, eu tenho que a minha imagem, ou porque eu sou... Não, ele era um escrachado, ele era um homem da galhofa, sabe? Galhofeiro, comediante. Eu fico o dia inteiro preparando uma canção que possa te dizer o que é que eu Eu tinha uma amizade com o Zé que era um símbolo para ele e para mim. A gente tinha um respeito um pelo outro. Era uma amizade símbolo. Sabe? A gente não queria macular isso por coisa nenhuma. Nada macularia isso. É uma música que eu fiz para Hebe Camargo, que é a música falou, Moacir, traz um... Eu quero uma coisa, um final perto do fim do ano, assim. Uma coisa bonita, que todo mundo cante. Porque no tempo da TV Excelsior fazia muito isso. Aqueles corais, Luiz Vieira, eu, a gente fazia muito. Orquestra completa, né? Grande orquestra. Aí ele me pediu e eu fui. Eu peguei e fiz uma música chamada Amizade. E a música era a cara do Zé, o formato da música, assim, então. Com o amigo, que é sem dúvida nenhuma a sua família e aquela que você escolhe, existe esse tipo de coisa. Você sente... Não tem ninguém que possa entrar no lugar do Zé. Tinha uma lealdade comigo, uma coisa fantástica, com os amigos, de modo geral. Eu acho que precisavam de alguém muito brilhante lá em cima, sabe? E alguém que realmente regesse aquela orquestra, sabe? Precisavam dele, porque é só essa explicação que eu consigo ver. E ele ficava assim, ele escutou o playback, aí ele ficou andando com o jeito dele assim, né? Puta, a hora que ele entra na música, você vê, é um banho. Que ele tinha aquele negócio meio negrão, assim, né? Soul music, né? Que era a praia dele, né? E aí, blues, né? E ele fez um enfeite na música, foi lindo. E foi lá cantar comigo e tudo. Amizade, felicidade, ainda é tempo. Me abrace agora que amanhã pode ser tarde. Ficou lindo esse número. Veio Timóteo, Martinha, Vanderleia, todo mundo. A certeza que eu tinha é que o Zé estava sempre pronto. Qualquer coisa que eu sugerisse para ele da ideia mais louca, ele topava. A falta que eu sinto hoje é de ter um parceiro. Facetas do meu pai existem infinitas. Cada pessoa que conheceu ele vai te contar uma história, vai te mostrar um lado. E eu mesmo descubro cada dia uma coisa diferente, acho coisas. É assim, tem gente que ama o Zé e tem gente que odeia profundamente. Mas esse ódio passa pela admiração. E não pegava bem você não gostar do Zé. O Zé era muito forte no sentido intelectual. O Zé era emocionante para mim, sabe? Ele poderia ter sido só um grande compositor, poderia ter sido só um grande cantor, ele poderia ter sido só um bom ator, ele poderia ter sido mil coisas. Mas ele resolveu ser tudo isso ao mesmo tempo. E quando você não fixa, você não marca. Mas ele ficou... Eu acho que ele foi muito mais feliz assim, porque ele foi muito mais criativo. Esse era o Zé que eu conheci que, de certa forma, amei. Eu acho que a junção dessas coisas faz dele um gênio. Talvez um gênio que não tenha sabido se direcionar numa coisa só, né, a ponto de atingir aquela coisa e ser reconhecido, né, publicamente como um gênio. Mas eu acho que, sem dúvida, se você colocar na palavra gênio, né, um viés anárquico, o Zé era um gênio. Morrer num sábado à tarde,
ser enterrado num domingo, antes do almoço, e estar completamente esquecido na manhã de segunda, sem atrapalhar a vida profissional de ninguém. Eis a perfeição que desejo na minha morte. Muito grato. Beijos. Zé Rodrigues é uma pessoa muito especial que precisa ser conhecida. Eu deixei pro fim do disco essa conversa com vocês. Já faz tempo que a gente se conhece, mas poucas vezes a gente pode dizer aquilo que pensa e que sente. O tempo passou, muita coisa mudou, e eu também. Mas ainda agora, e mais do que nunca, Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras, pastando solene